Então vamos dar continuidade agora com a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é a carta final e mais pessoal de Paulo. Ele a escreveu enquanto estava, uma vez mais, aprisionado, e ela é dirigida ao seu querido colega de trabalho e protegido, o jovem Timóteo. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou desde que ele escreveu a primeira carta a Timóteo, mas podemos perceber que a situação de Paulo mudou, e para pior. Ele está preso em Roma, o que poderia se referir ao seu tempo em prisão domiciliar mencionado no capítulo 28 de Atos. Ou pode ser que ele tenha sido libertado daquela prisão, vivenciou outra longa temporada de ministério e então foi preso novamente em Troade. De qualquer forma, Paulo diz que está no meio do seu julgamento do tribunal e isso não está indo bem. Ele tem certeza de que não irá sobreviver a este. E para sair dessa situação obscura, Paulo apela para Timóteo, que parece ainda estar em missão em Éfeso. Paulo pede a Timóteo para vir ficar com ele na prisão para que possa passar-lhe a missão de criação de igrejas que ele iniciou. O modelo da carta é bem simples. Há duas grandes sessões onde Paulo desafia Timóteo. Primeiro, a aceitar seu chamado como um líder e depois, antes de ir até Paulo, para lidar com os mestres corruptos que ainda causam problemas em Éfeso. Após isso, Paulo conclui a carta. Paulo começa agradecendo a Deus por Timóteo e sua família, especificamente por sua avó, Lóide, e sua mãe, Eunice. Elas imergiram o jovem Timóteo na história das Escrituras do Antigo Testamento. Elas suscitaram nele uma profunda fé no Messias, Jesus. Assim, por causa dessa fé sólida, Paulo oferece a Timóteo o seu primeiro desafio. Ele o exorta a rejeitar qualquer tentação de se envergonhar das boas novas sobre Jesus ou de Paulo, que está sofrendo na prisão, justamente por anunciá-las. A razão pela qual Paulo precisa enfatizar isso é pelo estigma negativo que ele ganhou, dado a quantidade de vezes que esteve na prisão. Isso fez com que muitos dos colegas de trabalho de Paulo duvidassem da sua vocação como apóstolo. Ele menciona dois homens, Fígelo e Hermógenes. Eles desertaram Paulo, pois ficaram com vergonha de estarem associados a ele, que agora era um criminoso acusado. Então, Paulo pede a Timóteo para rejeitar qualquer medo da vergonha e vivê-lo. Paulo sabia que esse era um pedido caro, que poderia colocar Timóteo em perigo. E assim, ele lembra a Timóteo que a graça de Jesus é uma fonte de poder realmente importante e que ele precisará dela, pois seguir Jesus não é fácil. Exige tudo o que você tem. Paulo compara o fato de seguir a Jesus a se alistar como um soldado que se esforça para agradar o seu comandante oficial, ou como um atleta que treina o seu corpo para uma competição, ou como um agricultor dedicado e trabalhador. Todas as três metáforas envolvem uma pessoa que está comprometida com algo maior que elas mesmas e que se dispõe a sacrificar e a passar pelos desafios para atingir um objetivo maior. E, claro, o maior exemplo disso é o próprio Jesus. Devido ao compromisso dele com o Pai, ele sofreu a crucificação nas mãos dos romanos. E, da mesma forma, o próprio Paulo sofre agora em uma prisão em Roma. Sofrimentos e sacrifícios são inerentes à vida cristã. E é por essa razão que a ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã. Ou, como Paulo coloca nesse poema muito poderoso e breve, se morremos com ele, então viveremos com ele. Se aguentarmos o sofrimento, então reinaremos com ele. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele é incapaz de negar a sua própria natureza. O amor de Deus pelo nosso mundo gerou uma nova esperança pela morte e ressurreição de Jesus. E assim, para aqueles que correrão o risco de confiar e seguir Jesus, Deus promete a vida e a vindicação. Para aqueles que o negam, Deus honrará essa decisão e fará o mesmo. Mas a infidelidade do povo nunca levará Deus a abandonar a sua fidelidade. E assim, Paulo convida Timóteo a ser fiel, sabendo que isso pode ter um preço. Paulo segue para a segunda metade da carta, convidando Timóteo a confrontar os mestres corruptos em Éfeso, antes que ele venha a Roma. Aquilo que eles ensinam está se espalhando pela igreja de Éfeso como um câncer. Eles atacaram e corromperam um número de mulheres influentes da igreja. Provavelmente, essas mulheres são aquelas ricas com as quais Paulo teve que lidar na sua primeira carta a Timóteo. Ele não fornece muitos detalhes sobre a má teologia dos mestres. Timóteo já sabe disso, mas ele nos dá uma dica. Ele diz: eles pregam que a ressurreição já aconteceu. Agora,
Não sabemos se os mestres estão seguindo uma negação filosófica grega de toda a ideia de ressurreição corporal e acreditam que isso é realmente apenas uma experiência espiritual, ou se eles simplesmente distorceram os ensinos de Paulo sobre a ressurreição da vida, que começa agora através do poder do Espírito. De qualquer forma, o problema é que eles abandonaram a futura esperança vigorosa da ressurreição e da nova criação. Em vez disso, eles abraçaram um cristianismo privado hiperespiritualizado que está desconectado da vida diária. E assim, Paulo convida Timóteo a levantar líderes fiéis, os quais ensinarão as verdadeiras boas novas de Jesus. Eles devem evitar os argumentos sem sentido que resultam dos debates dos mestres. Em contraste, Timóteo e sua equipe de liderança devem manter importante aquilo que é importante. Eles devem se concentrar na história central e na mensagem das Escrituras, que nos dias de Paulo significava primeiramente o Antigo Testamento. Paulo diz que essas Escrituras podem lhe dar a sabedoria que conduz à salvação por meio da fé no Messias Jesus. Ele está dizendo que o objetivo das Escrituras é contar-lhe uma história unificada que o leva a Jesus e que tem sabedoria a oferecer ao mundo todo. Então Paulo fala sobre a natureza e sobre o propósito das Escrituras. Ele diz que todas as Escrituras são inspiradas divinamente, literalmente pelo Espírito de Deus. É uma referência ao papel do Espírito em guiar o autor bíblico para que aquilo que ele escreve seja o que Deus deseja que o seu povo ouça. E Deus fala ao seu povo nas Escrituras sobre um propósito muito prático. Ele diz que elas são úteis para o ensino, dizendo-me coisas que eu não sabia antes. Elas são úteis para o desafio, provocando-me sobre as coisas que eu digo que acredito, mas com as quais eu não vivo consistentemente. Elas são úteis para corrigir-me, para expor as minhas formas confusas de pensar e me comportar. E elas são úteis para me treinar na integridade, mostrando-me uma nova forma de ser verdadeiramente humano. E tudo isso é para que o povo de Deus esteja preparado para fazer o bem. Paulo encerra a carta lembrando Timóteo que ele provavelmente não sairá vivo da prisão. Então ele pede a Timóteo para vir o mais breve possível, antes do inverno. Ele não quer congelar em sua cela e precisará do seu casaco de inverno que deixou para trás. E também, Timóteo poderia trazer aqueles documentos pessoais que ele deixou em Troade quando foi preso. Ele também menciona Alexandre, que é um homem especialmente perigoso a quem Timóteo deve evitar. Provavelmente ele é o responsável pelo aprisionamento recente de Paulo. Paulo conclui mencionando como quase todos o abandonaram na prisão. E agora, a sua única fonte de conforto é a presença pessoal de Jesus que está com ele e o salvará mesmo se ele morrer. E então a carta termina. A segunda carta a Timóteo permanece como um lembrete de que a vida influente e a missão de Paulo foram marcadas pelo desafio, pelo sofrimento e pelas lutas persistentes. Seguir Jesus envolve risco e sacrifício. Significa viver a sua vida com tensão e desconforto. E essas coisas não são um sinal da ausência de Jesus. Pelo contrário, como Paulo descobriu com gerações de cristãos após ele, que, exatamente naqueles momentos sombrios e difíceis, o amor e a fidelidade de Jesus podem se tornar mais tangíveis e reais. E é disso que se trata 2 Timóteo, a última carta de Paulo. Continuando agora, carta de São Paulo a Tito. Lembrando que tanto Timóteo quanto Tito... Carta de Paulo a Tito. Tito era um seguidor grego de Jesus que... Tanto Timóteo quanto Tito são santos. E nós até mencionamos eles na oração eucarística da missa. Na oração eucarística primeira. Foi, durante anos, um colega de trabalho e companheiro de viagem confiável de Paulo. Ele tinha ajudado Paulo em várias situações de crise. E nessa carta descobrimos que Paulo atribuiu a ele a tarefa de ir a Creta, uma grande ilha na costa da Grécia, para restaurar a ordem em uma rede de igrejas domésticas. A cultura cretense era notória no mundo antigo. Uma das palavras gregas para mentiroso era cretizo, ser um cretense. Essas pessoas eram conhecidas pela traição e ganância. A maioria dos homens da ilha servia como soldados mercenários pelo maior lance. E as cidades insulares eram conhecidas como inseguras, atormentadas pela violência e pela corrupção sexual. No entanto, a ilha de Creta tinha muitos portos estratégicos que serviam diferentes cidades por todo o antigo mar Mediterrâneo. E assim, do ponto de vista de Paulo, Creta era o lugar perfeito para iniciar uma rede de igrejas. Não sabemos os detalhes, mas de alguma forma essas igrejas ficaram sob a influência de líderes cretenses corruptos. Eles diziam que eram cristãos, mas estavam arruinando as igrejas. E assim Paulo designou a Tito a tarefa de ir lá para esclarecer as coisas, e essa carta dava as instruções. Ela tem um conceito bastante simples. Depois de uma breve introdução, Paulo dá a Tito instruções claras sobre suas tarefas na igreja. Ele então oferece orientação sobre o novo tipo de família
e em seguida sobre o novo tipo de humanidade que o Evangelho poderia criar nessas comunidades cretenses. Então, Paulo fecha a carta com algumas saudações finais. Paulo começa a carta lembrando a Tito que a sua mensagem como apóstolo é sobre a esperança da vida eterna, ou seja, a vida da nova criação que está disponível a partir de agora através de Jesus, o Messias. E essa esperança foi prometida há muito tempo pelo Deus que não mente. Esse pequeno comentário de abertura introduz um tema importante subjacente a toda a carta. Um dos problemas nas igrejas cretenses era que eles tinham assimilado o conhecimento que tinham sobre Jesus, o Deus cristão, as suas ideias sobre os deuses gregos com os quais cresceram, especificamente Zeus, seu deus principal. O povo cretense alegava que Zeus realmente havia nascido na ilha de Creta, e eles adoravam contar histórias e mitologias sobre o caráter dissimulado de Zeus que seduzia mulheres e mentia para conseguir o que queria. E Paulo quer ser muito claro aqui, o Deus revelado através de Jesus é totalmente diferente de Zeus. A fidelidade e a verdade são os seus traços básicos de caráter, o que significa que o modo de vida cristão será também sobre a verdade, o que será uma mudança grande para esses cretenses. Então Paulo se dirige a Tito com uma tarefa dupla. Segundo ele, a primeira é a de nomear novos líderes para cada comunidade da igreja, uma equipe do que ele chama de anciãos, maridos ou pais maduros, cujo modo de vida é totalmente diferente da cultura cretense. Eles devem ser conhecidos pela integridade, devoção total a Jesus, pelo autocontrole e pela generosidade, tanto em suas famílias como na comunidade em geral. Esses novos líderes devem ensinar as boas novas sobre Jesus e substituir os líderes corruptos que precisam ser confrontados. Essa é a segunda tarefa de Tito. Paulo identifica os professores como aqueles da circuncisão. Em outras palavras, etnicamente, eles eram cretenses judeus que diziam que seguiam Jesus. Mas, semelhante aos problemas na Galácia, essas pessoas exigiam que os cristãos não judeus fossem circuncidados e seguissem as leis da Torá se realmente quisessem se tornar seguidores do Messias judaico. Paulo diz que eles são obcecados por mitos judaicos e mandamentos humanos. E, para completar, eles estão na liderança da igreja apenas para ganhar dinheiro. E assim Paulo, em uma jogada brilhante, puxa uma citação de um antigo poeta cretense, Epimênides, que foi muito franco e honesto sobre o caráter do seu próprio povo. Ele disse que os cretenses são sempre mentirosos, bestas viciosas e glutões preguiçosos. Eles ofuscam as linhas retas entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal, e estão nisso apenas pelo dinheiro. E assim, enquanto esses líderes afirmam conhecer a Deus, o seu estilo de vida cretense o nega. Isso precisa ser resolvido, que leva Paulo para a próxima sessão. Por causa desses líderes corruptos, muitos cristãos nessas igrejas agora têm famílias e vidas pessoais que são um desastre total. E em 3 momentos diferentes, Paulo destaca o resultado de tudo isso. A mensagem sobre Jesus é desacreditada e os seus vizinhos não cristãos têm boas razões para fazer acusações malvadas. E tudo isso torna o ensinamento sobre Deus, nosso Salvador, totalmente desinteressante e não atraente para ninguém. Então Paulo pinta uma imagem da família cretense ideal que é dedicada a Jesus. Seriam homens e mulheres idosos que são cheios de integridade e autocontrole, para que possam se tornar modelos de caráter para os jovens. E as moças não deveriam estar dormindo por aí evitando o casamento, como estava na moda em Creta na época, mas deveriam procurar parceiros fiéis, que possam criar famílias estáveis e saudáveis. E os rapazes devem fazer o mesmo, devem ser conhecidos como cristãos produtivos e saudáveis. Os escravos cristãos em Creta estavam em uma posição única, porque sabemos que por causa do Evangelho eles eram tratados como iguais nas comunidades da igreja de Paulo. No entanto, havia o perigo deles usarem essa igualdade como licença para desrespeitar os seus senhores e então se associarem a rebeliões de escravos, o que negaria ainda mais a mensagem cristã. Você pode ver Paulo em uma linha tênue aqui. Ele acredita que o evangelho sobre Jesus precisa provar o seu poder redentor na praça pública, se realmente vai transformar a cultura cretense. E isso não vai acontecer por meio da agitação social ou pelos cristãos que se afastam da vida urbana. A mensagem cristã será atraente para os cretenses quando os cristãos participarem plenamente da vida pública, quando as suas vidas e lares parecerem semelhantes na superfície. Porque depois de observarem atentamente, os seus vizinhos descobrirão que os cristãos vivem em um sistema de valores totalmente diferente, através da devoção a um Deus totalmente diferente. E é essa a diferença que Paulo resume lindamente no final do capítulo 2. Ele diz que o sistema de valores que conduz o modo de vida cristão é a graça generosa de Deus, que apareceu na pessoa de Jesus e aparecerá novamente em seu retorno. Essa graça foi demonstrada quando Jesus deu sua honra para morrer uma morte vergonhosa,
em favor dos seus inimigos para poder resgatá-los e redimi-los. E é essa mesma graça que chama o povo de Deus a rejeitar formas de vida corruptas, que são inconsistentes com o generoso amor de Deus. Paulo então afasta o foco na família cristã para uma visão de cristãos vivendo como novos seres humanos na sociedade cretense. Dentre todas as pessoas, os cristãos devem ser conhecidos como os cidadãos ideais, pacíficos, generosos, obedientes às autoridades, conhecidos por buscar o bem comum. Mas isso é realmente diferente de como os cretenses cresceram. Como os cristãos conseguem viver desse modo de vida contracultural? Paulo acredita que a fonte de poder é o amor transformador da Trindade de Deus, que é anunciado no Evangelho. E ele explora isso com um poema realmente lindo. Ele diz que a bondade e o amor de Deus são o que nos salvou, apesar de sermos quem somos. De modo que, através do Espírito Santo, Deus lavou, renasceu e renovou as pessoas. E, através de Jesus, forneceu um caminho para que as pessoas fossem declaradas justas diante dele. E isso tudo abre o caminho da vida eterna, isto é, um novo futuro na nova criação. Essa história é tão poderosa que pode produzir novos tipos de pessoas. Paulo está convencido de que a fidelidade aos ensinos de Jesus, fortalecida pelo Espírito, declarará a graça de Deus em toda a ilha de Creta e em todo o mundo. Paulo conclui prometendo enviar uma ajuda para Tito, seja Artemas ou Tíquico. E então ele cumprimenta os amigos que têm em comum e a carta termina. A carta de Tito nos mostra a estratégia missionária de Paulo para que as igrejas se tornem agentes de transformação dentro das suas comunidades. Isso não acontecerá travando uma guerra cultural ou assimilando-se ao modo de vida cretense. Pelo contrário, ele convoca esses cristãos a participarem sabiamente da cultura cretense. Eles precisam rejeitar o que é corrupto, mas também abraçar o que é bom. Se eles puderem aprender a viver pacificamente, se dedicar a Jesus e ao bem comum, Paulo diz que os cristãos mostrarão a beleza da mensagem sobre o nosso Deus Salvador. E é disso que se trata a carta de Tito. Muito bonito, né? Vamos continuar agora a carta de São Paulo a Filemon. Carta de Paulo para Filemon. Foi escrita durante uma das muitas prisões de Paulo. E é, na verdade, a carta mais curta do Novo Testamento, mas não deixe seu tamanho te enganar. Na verdade, é uma das coisas mais explosivas que Paulo já escreveu. Aqui está a história que podemos juntar a partir de detalhes dentro da carta. Filemon era um cidadão romano bem-sucedido de Colossos, que provavelmente conheceu Paulo durante sua missão em Éfeso e se tornou um seguidor de Jesus. Mais tarde, quando Epáfras, colega de Paulo, começou uma comunidade de Jesus em Colossos, Filemon tornou-se líder de uma igreja que se reunia em sua casa. Filemon, como todos os patriarcas domésticos do mundo romano, possuía escravos, um dos quais se chamava Onésimo. Em determinado momento, esses dois tiveram um conflito sério. Onésimo enganou Filemon de alguma forma, talvez tenha sido roubo, ou talvez ele o tenha traído, mas não sabemos exatamente. Mas depois Onésimo fugiu. Eventualmente, Onésimo chegou a Paulo na prisão, provavelmente para pedir ajuda. E no processo, ele se tornou um seguidor de Jesus e, em seguida, um amado assistente de Paulo. E assim, Paulo se encontra em uma situação muito difícil e delicada quando escreve essa carta. Ele pedirá a Filemon não apenas para perdoar Onésimo e recebê-lo de volta, mas para aceitá-lo como um irmão no Messias, e não mais como um escravo. Veja como ele faz isso. Paulo começa com uma oração. Primeiro, louvando Filemon e agradecendo a Deus pelo amor e fidelidade que ele demonstrou a Jesus e ao seu povo. E então abre o caminho para o seu pedido com esta frase: peço a Deus que a fé que une vocês a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Agora, uma palavra-chave aqui é a parceria, ou em grego, koinonia. Isso significa compartilhamento ou participação mútua. É quando duas ou mais pessoas recebem algo juntos e compartilham, tornando-se parceiros. Paulo está dizendo que a fidelidade a Jesus significa reconhecer que todos os seus seguidores são parceiros iguais, que compartilham juntos o dom do amor e da graça de Deus. E para Paulo, essa experiência de koinonia entre os seguidores de Jesus não é apenas uma ideia, é algo que você faz em seus relacionamentos, o que leva Paulo a seu pedido. Ele finalmente cita Onésimo. Ele diz que ele se tornou o filho de Paulo na prisão, o que significa que Paulo levou Onésimo para dedicar a sua vida e lealdade a Jesus. E assim, Paulo e Onésimo são agora membros da família no Messias. Ele está servindo a Paulo fielmente na prisão. E mesmo que Paulo queira mantê-lo por perto, ele sabe que este conflito não resolvido com Filemon tem que ser reconciliado se eles afirmam que são seguidores de Jesus. O que leva Paulo ao seu pedido ousado, que Filemon receba Onésimo de volta, não mais como um escravo, mas como um irmão amado no Senhor. Este é um pedido muito ousado.
Sob a lei romana, Filemon tinha todo o direito legal de punir ou mandar prender Onésimo. E Paulo não está apenas pedindo-lhe para perdoar Onésimo, mas para receber de volta seu ex-escravo em Colossos como um igual social, como um membro da família. Isso é muito mais do que gentileza, isso é inédito. É libertar um escravo e depois tratá-lo como um membro da família. Isso perturba o status quo da ordem social romana. Por que Filemon deveria fazer uma coisa dessas? E aqui Paulo faz uma jogada brilhante. Ele lembra a palavra-chave da oração de abertura. Ele diz, se você realmente é meu parceiro, é aquela palavra grega koinonia novamente. Então receberá Onésimo como se ele fosse eu. E se ele te ofendeu ou te deve alguma coisa, ponha isso na minha conta e eu pagarei. Nesse pedido, vemos o coração da mensagem do Evangelho de Paulo sendo encenado. Antes de mais nada, é sobre reconciliação. É como ele disse aos Coríntios. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, sem contar os pecados das pessoas contra ele. Então, nessa situação, Paulo está se colocando no lugar de Jesus. Ele absorverá as consequências do erro de Onésimo. Ele pagará qualquer custo para poder se reconciliar com Filemon. Mas a mensagem de Paulo era mais do que um negócio legal. É também sobre koinonia. Onésimo, Filemon e Paulo são todos iguais perante Deus. Todos compartilham a mesma necessidade de perdão. E assim, diante da cruz, todos são iguais, o que significa que Filemon e Onésimo não podem mais se relacionar como mestre e escravo. Eles são membros da família, eles são irmãos em Cristo. Ou, como Paulo disse a Filemon e a toda a igreja de Colossos, na nova família de Deus, as pessoas não são gregas ou judias, nem circuncisas ou incircuncisas, nem estrangeiras ou bárbaras, escravas ou livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo encerra a carta afirmando a sua confiança de que Filemon fará mais do que o pedido de Paulo. E ele pede para que prepare um quarto de hóspedes, porque quer visitá-lo assim que sair da prisão. E então, com algumas saudações finais, Paulo encerra a carta. A carta de Paulo para Filemon é poderosa por muitas razões. É a única carta em que Paulo não menciona explicitamente a morte ou ressurreição de Jesus. Isso não é um descuido. Ele não precisa explicar a cruz com palavras, porque está demonstrando isso através de suas ações. Paulo está incorporando aqui o significado da cruz. Ele tornou-se no lugar através do qual Onésimo e Filemon são reconciliados com Deus e depois uns com os outros. Essa carta também nos mostra que as implicações das boas novas sobre Jesus são extremamente pessoais e nunca privadas. O fato de Filemon e Onésimo serem agora irmãos em Cristo faz com que o seu relacionamento de senhor e escravo seja totalmente irrelevante. A família do povo de Jesus é o lugar onde todos são beneficiários da graça de Deus. É um novo tipo de sociedade, ou uma nova humanidade, como ele a chama na carta aos Colossenses, onde o valor e o status social das pessoas não é definido por raça, gênero, classe social ou econômica. Em Cristo há simplesmente novos seres humanos que são iguais, que compartilham juntos a misericórdia de cura de Deus através de Jesus. E é disso que se trata a carta de Paulo a Filemon. Por fim, a carta de São Paulo aos Hebreus. A carta aos Hebreus. O autor dessa carta é anônimo, e as pessoas se perguntam há muito tempo se foi Paulo quem a escreveu, ou se talvez um de seus colegas de trabalho, como Barnabé ou Apolo. Mas a verdade é que nós simplesmente não sabemos. No capítulo 2, descobrimos que o autor tinha um relacionamento de primeira mão com os discípulos que estavam em torno de Jesus. Portanto, sabemos que essa carta está ancorada nos ensinos dos apóstolos. Também não sabemos quem era o público-alvo dessa carta ou onde eles moravam. O autor os conhece muito bem e assume que eles têm um conhecimento profundo das escrituras do Antigo Testamento, especialmente o enredo dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, sobre como a família de Abraão se tornou a nação de Israel, sobre como Moisés os conduziu da escravidão no Egito para o Monte Sinai, onde eles receberam a Torá e fizeram uma aliança com Deus, onde construíram um tabernáculo onde o sacerdote fazia sacrifícios. E também sobre como eles foram peregrinos no deserto, a caminho da terra prometida. O autor espera que os leitores conheçam todos os detalhes dessas histórias. Então, muito provavelmente, o público é composto de cristãos judeus. E é daí que vem o nome da carta. Nós também temos pistas no capítulo 10 de que essa comunidade da igreja estava enfrentando perseguição e até aprisionamento por causa da sua associação com Jesus. Alguns na comunidade estavam se afastando de Jesus e abandonando a fé completamente. E isso explica o propósito e a estrutura dessa carta. Primeiro, há uma pequena introdução que é seguida por 4 sessões em que o autor compara e contrasta Jesus com pessoas e eventos importantes da história de Israel. Jesus é comparado primeiro com os anjos e a Torá, segundo com Moisés e a terra prometida, terceiro com os sacerdotes e Melquisedeque, e por fim com os sacrifícios e a aliança.
E o autor tem dois objetivos principais em todas essas comparações. O primeiro objetivo é elevar Jesus como superior a qualquer pessoa ou qualquer outra coisa, mostrando que Jesus é digno de toda a sua confiança e devoção. Mas o segundo objetivo é esse: desafiar os leitores a permanecerem fiéis a Jesus, apesar de perseguição. Em todas as sessões, ele inclui uma forte advertência para não abandonar Jesus. Então, vamos nos aprofundar melhor e ver como tudo isso se desenrola. A exaltação de Jesus começa na primeira frase da introdução. No passado, Deus falou aos nossos ancestrais de muitas maneiras diferentes, mas nesses últimos dias ele falou conosco através do seu Filho. Assim, o autor está dizendo que Jesus é superior a todas as formas anteriores pelas quais Deus se revelou a Israel. Ele então faz uma assombrosa afirmação de que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a impressão exata da natureza de Deus. Essas metáforas indicam a maior aproximação possível entre Jesus e Deus. Então, Jesus é o que os raios de luz são para o sol, ou Jesus é o que a impressão de cera é para o anel de sinete. Para esse autor, não há Deus separado de Jesus. Jesus é Deus feito humano como filho. E é essa visão elevada de Jesus que é explorada ao longo do restante da carta. Na primeira sessão, o autor compara Jesus com anjos, o que pode parecer estranho. Por que anjos? Na tradição judaica foi ensinado com base em Deuteronômio, capítulo 33, verso 2, que a Torá e as palavras de Deus foram entregues a Moisés no Monte Sinai por anjos. E assim, dizendo que Jesus é superior aos anjos, o autor afirma que Jesus e sua mensagem de boas novas são superiores a todos os mensageiros anteriores da palavra de Deus. E assim o primeiro aviso flui desse mesmo ponto. Se Israel foi chamado para prestar atenção à Torá que foi entregue por anjos, quanto mais devemos prestar atenção à mensagem que foi anunciada pelo Filho de Deus. E não apenas isso, mas, dado o status de Jesus acima dos anjos, quão notável é o fato de ele ter abandonado esse status tão alto para se tornar humano, sofrer e morrer. Em Jesus, vemos a glória de Deus e a grande humildade de Deus. Como Jesus se uniu com compaixão ao destino trágico da humanidade. Nos capítulos 3 e 4, o autor prossegue argumentando que Jesus é superior a Moisés, que liderou o povo de Israel através do deserto e construiu o tabernáculo. Jesus também é o líder do povo de Deus. Mas nele não vemos o construtor de apenas de uma tenda, mas sim de toda a criação. Então, o autor reconta a história de como os israelitas se rebelaram contra Moisés no deserto. E eles perderam a chance de entrar no descanso que Deus lhes ofereceu na terra prometida. E assim vem o segundo aviso. Se Jesus é maior do que Moisés, quão maior são os riscos que corremos se nos rebelarmos contra ele. Também estamos em um ambiente de natureza selvagem, onde temos que confiar em Deus, pois o futuro está na nova criação de Deus. Portanto, vamos nos certificar que não nos rebelamos como Israel no deserto e perdermos a oferta graciosa de Deus para entrar em sua nova criação. Nos capítulos 5 a 7, o autor compara Jesus com os sacerdotes de Israel que vêm da linhagem de Arão. Seu papel era de representar Israel diante de Deus e oferecer sacrifícios que reconciliavam ou cobriam os pecados do povo. Mas ele ressalta que os sacerdotes eram eles mesmos pessoas com falhas morais. E assim, eles constantemente tinham que oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, assim como por todos os outros. Era necessário algo mais, algo diferente. E então ele argumenta que Jesus era esse algo diferente. Ele é o supremo sacerdote, mas Jesus não veio da linhagem de Arão. Ao invés disso, Jesus era um sacerdote na ordem de Melquisedeque, aquele misterioso sacerdote rei da antiga Jerusalém. E ele aparece nas histórias de Abraão. Também encontramos no Salmo 110 que o rei messiânico da linhagem de Davi será um sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então esse é o ponto principal do autor. Jesus é o maior sacerdote rei. Ele é moralmente impecável, está eternamente disponível para o seu povo. E assim ele é superior a qualquer outro mediador entre Deus e os humanos. Assim vem seu aviso nessa sessão. Rejeitar a Jesus é rejeitar a melhor e única chance de sermos totalmente reconciliados com Deus. Então não faça isso. O que nos leva à última comparação dos capítulos 8 a 10. O autor mostra como a morte de Jesus na cruz foi o maior sacrifício, superior a todos os sacrifícios de animais oferecidos no templo. Esses sacrifícios tinham que ser oferecidos constantemente, tanto diariamente quanto anualmente no dia da expiação. Jesus ofereceu a sua vida de uma vez por todas, e foi suficiente para cobrir os pecados do mundo inteiro. E assim,
O autor adverte os leitores da carta sobre se afastarem de Jesus. É como dar as costas a uma oferta grandiosa do perdão de Deus. Por que você faria isso? O sacrifício de Jesus é permanente, ele diz, e é o fundamento para a nova aliança mencionada nos profetas, onde todos os pecados são perdoados. Então, agora que o autor elevou Jesus através de todos esses contrastes, essa seção final é o grande desafio para seguir Jesus. Então pense no todo. Em Jesus, eles encontraram a palavra de Deus. Em Jesus, eles têm esperança para a nova criação. Jesus é o eterno sacerdote deles, o sacrifício perfeito. E agora devem seguir todos os grandes modelos de fé encontrados em toda a história das Escrituras. E eles devem permanecer fiéis a Jesus, confiando que, apesar de todas as dificuldades e perseguições, Deus não abandonará o seu povo. Esse é o fluxo básico de pensamento em toda a carta. O que o autor chama aqui mesmo, no final, de uma breve palavra de exortação. Aqui estão algumas dicas extras para ler essa carta. Sempre que o autor cita as Escrituras do Antigo Testamento, o que acontece em quase todas as frases, pare. Procure a referência e leia a frase no seu contexto original. E, às vezes, você ficará perplexo, mas com mais frequência verá todos os tipos de conexões extras que você nunca teria observado de outra forma. O esforço vale totalmente a pena. Você também deve saber que essas passagens de advertência farão você se sentir desconfortável. E esse é o objetivo. Elas não estão lá para causar medo. Elas estão lá para te mostrar que rejeitar Jesus é tolice, porque ele é incrível. Todas essas advertências servem ao propósito maior da carta, mostrar que Jesus é a revelação final do amor e da misericórdia de Deus. E é disso que se trata a carta aos Hebreus. Muito bem. Quantidade de informação, hein? Quantidade de informação. O problema é que aqui Bastante. precisaria parar em cada carta, comentar, né? Mas eu acho que não são coisas difíceis de entender, né? Se depois vocês dão uma olhada, né? São coisas que, pela doutrina que temos, são sabidas, mas o que é bonito é ver São Paulo construindo, né? Construindo essa doutrina, com as circunstâncias que vão acontecendo ali naquelas comunidades. São Paulo vai transmitindo o ensinamento de Cristo, e sempre aquilo que a gente falava, né? Com uma clareza, né? Enfim, né? Com uma firmeza extraordinárias, né? Então, muito bem, eu acho que o que a gente tem que fazer, temos que fazer agora na hora que formos ler essas cartas, vale a pena sempre dar uma olhada nesses filminhos, né? E uma vez, duas vezes e tal, e aí depois trabalhar um pouco, né? Começar a ler e falar, puxa, olha, tá aqui isso que está comentando, tá agora esse aspecto, olha só que interessante e tal. Então, nós vamos aproveitar muito mais. A verdade é que isso está sendo para mim mesmo inédito, né? Porque eu nunca tive explicações como essas, né? De mostrar, dissecar, vamos dizer assim, né? A carta, essas cartas e dar o contexto delas, né? De uma maneira assim tão interessante e tal. Então, para mim mesmo, vai ser algo que uma grande alegria, né? Poder ler as cartas tendo esse conhecimento aí, né? Enfim, tendo essa visão aí que é dada pelo Bible Project. Poderíamos ter muitas outras visões, né? Muitas outras interpretações e tudo, mas essa aí já ajuda bastante. Ô padre. Desculpe, pode falar. Não, pode perguntar, Angelina, sem problema. Pode falar, Carol. A minha é bem simples, minha pergunta. Eu, sim, quando eu estou na missa, eu já escutei de todas essas cartas, menos a do Filemon. Ela também, a gente passa por ela no ano eucarístico, assim, porque vai trocando, né, cada ano, assim, na missa. Sim. Passa por ela? Eu nunca reparei. É que ela é muito curtinha, né?
Ela é muito então eu tô curtinha, então faltando. não é uma carta que você vai lendo em várias missas, né? Então é alguma outra missa, agora não sei de cabeça, né? Mas com certeza passa a liturgia da igreja, ela está feita para você repassar toda a Bíblia em 3 anos. Em 3 anos. Por isso que tem o ano A, B e C. Né? E nós estamos concretamente agora no ano A. O ano A. É. Então, o que muda? Muda A, B e C, muda no domingo, porque tem as missas de cada dia da semana, né? Então, também tem isso. Ou seja, a Bíblia ela é vista em 3 anos, não considerando só os domingos, mas considerando todos os dias. Né? As missas são celebradas durante a semana. E quando é ano A, B e C, o que muda é no domingo. Então, os evangelhos que vão ser do ano A, os evangelhos que vão ser do ano B e do ano C. E aí, depois, com relação às leituras da semana, durante a semana, o que muda é ano ímpar e ano par. Então... Mas o evangelho? Não, o evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo, tanto seja ano ímpar ou ano par. Mas a primeira leitura muda, se é ano ímpar ou ano par. Né? Entendi. É que durante a semana também só tem uma leitura, né? Uma leitura e o salmo. E no domingo são Vou pesquisar em que ano, quando que é a leitura do Filemon. Já ia chamar ele Tilemon. Olha, já estou Timóteo com Filemon, com Tito, já estou misturando tudo, muita carta. Estamos acabando, Obrigada. Provavelmente na próxima aula já terminamos, hein? Que bom. As cartas? Uma ou duas. As cartas, e aí vai sobrar só o Apocalipse, né? Que vai ser... isso é interessante. Terminar com chave de ouro, né? Isso vai ser legal. Padre, eu queria perguntar, o tempo todo o apóstolo Paulo fica preso? O tempo todo nessas cidades? Ele está preso? Ele está preso em Roma. Em Roma. Ele vai escrevendo. Começa o processo dele, né, de prisão lá em Jerusalém. Então, aí ele já está preso, vamos dizer assim, na viagem que ele vai fazer de Jerusalém até Roma. Então, a partir de Jerusalém, ele já está sendo controlado, já é preso, mas onde ele vai ficar mesmo vai ser na cidade de Roma. Ele fica lá, então, preso. Vai ficar lá e vai morrer lá. Escreve as cartas. Escreve as cartas lá. Todas das passagens de... Isso. Então, ele já tinha fundado aquelas comunidades, não todas, porque você vê que tem alguma outra que ele mandou alguém, né, para estabelecer aquela comunidade, e o que ele vai fazendo é dando diretrizes de acordo com as notícias que ele tem, né? Certo. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Bem. Obrigada, Padre. Até a próxima. Até mais. Tchau, Tchau, gente. Tchau para todas. Tchau. Bom domingo. Obrigada. Para vocês também. Tchau.